Olá pessoal, eu sou Cláudio Saldanha, especialista em gestão de mão de obra. Vamos falar hoje sobre fator de ajuste, se é possível aplicar em obra antiga, ok? Muitos donos de obras que foram notificados por obras que já foram encerradas há algum tempo, até anos, foram notificados, estão sendo notificados, não é? Pela Receita Federal para regularizar a situação da sua obra no que se refere ao SERO, que é o Sistema Eletrônico de Aferição de Obras. Aferir a obra é você levantar os custos e pagar o INSS da mão de obra que foi utilizada na sua construção. O SERO, ele faz uma aferição indireta, conforme as informações que você inclui, ele gera uma previsão de valor de custo da obra. Sobre esse custo, ele gera uma remuneração prevista de quanto você gastaria com a mão de obra, e sobre esse valor de mão de obra, ele joga 36,8%, que é o custo de INSS e terceiros ali, né, com relação à mão de obra CLT, ok? 36,8%. No caso, a gente já falou aqui que você pode usar autônomo e MEI, que você reduz bastante. Mas a grande questão é, estou sendo notificado agora por uma obra que acabou em 2023, 2 anos atrás. Eu ainda consigo usar o fator de ajuste que foi implementado lá com o Cero, não é? E que me dá um desconto que pode chegar a mais de 72% sobre esse INSS que foi aferido de forma indireta. Vamos falar sobre isso agora e eu vou mostrar para vocês como isso vai funcionar, ok? Não se esqueça, clica aí, se inscreve no nosso canal, clica no sininho aí também para receber notificação sobre novos vídeos, ok? Não se esqueça, aqui na Staff Curso você tem as soluções para resolver o seu problema com relação à aferição de obras. Temos cursos, uma consultoria especializada também, se você desejar, e nós temos também o serviço especializado para resolver a aferição para você. E aí, da mesma forma, você vai ter os benefícios que o Cero está lhe propondo para regularizar a situação da sua obra, ok? Então vamos lá, vamos verificar aqui na nossa planilha de simulação. Digamos que eu tenho uma obra que começou lá em janeiro de 2022. 2022. E a obra terminou em dezembro de 2023. Meu estado é São Paulo, ok? Aqui, São Paulo, meu estado. Minha obra tem 340 metros. Tem uma área complementar. Vou diminuir aqui para botar uma área complementar para não passar do benefício maior, que é os 50%. Vou botar aqui uma área complementar de 10 metros e outra área complementar de 10 metros. A depender do tipo de área complementar, se é coberta ou descoberta, você tem reduções, ok? Então, a área resultante total da minha obra, após a aplicação aqui das reduções, deu 307,50. Área resultante sem redução de área complementar, aí é os 320. E aqui eu já começo a inserir informações com relação ao tipo de obra. Residencial unifamiliar até 1.000 metros. Tudo isso aqui, essas informações, elas vêm lá do CNO da minha obra, ok? E que também foram inseridas, logicamente, no alvará. Tá? VAL, que é o valor da construção civil. Vou colocar aqui que é residencial unifamiliar. Ele vai trazer o VAL conforme o mês e conforme o estado. Percentual de concreto usinado. Vamos dizer que eu usei concreto usinado unifamiliar e ele vai me trazer aqui 4,9. Ele me deu uma remuneração de concreto usinado de 1.610,43. E aí eu tenho aqui custo da obra por destinação. Ele estimou que a minha obra de 320 metros, ok? Vai me custar R$ 657 mil. Ele vai me dando aqui alguns percentuais para chegar ao meu valor de RMT. Fator social, 70%.
percentual de mão de obra. Aqui eu vou dizer que tipo de obra eu tenho. Se é só, aqui está, residencial, unifamiliar, né? Se é só alvenaria, madeira ou é mista, tem os dois, tá? Para cada uma tem um percentual. Clico aqui e eu botei só alvenaria, então 20%. E aí ele chegou a um valor de mão de obra de R$ 90.414,05. Entenda que não faz que SRMT e custo de obra não tem relação com o tempo da obra, tem relação com o tamanho da obra e a localidade, o tamanho, o tipo de obra e a localidade, ok? E aí ele me joga 36,8 e INSS a pagar 33.272,37, ok? Aqui eu tenho algumas informações, como se eu tivesse feito o meu dever de casa, as minhas declarações e o fator de ajuste que eu teria direito seria 50%, só que não serão esses 50% de INSS que eu vou precisar pagar se eu fizer a aplicação correta com todas as possibilidades de redução, vezes 0,5, eu não vou pagar 16.636,18, eu posso pagar menos, tá? Mas a remuneração, teoricamente, que eu tenho que declarar é 90% de, ou desculpa, 50% de 90.414,05 vezes. Então, a remuneração que eu tenho que declarar para ter o fator de ajuste de 50% é 45.207. Mas eu consigo reduzir tanto com a remuneração que eu vou declarar, talvez eu não precise nem declarar tudo isso, porque esses meses, conforme eu declaro a remuneração, eles são atualizados. Então, o que era R$ 1.000 em janeiro de 2022, quando ele vai fazer a aferição em dezembro, aquele 1.000 vira 1.100, por exemplo, ou 1.050. Então, eu não preciso, muitas vezes, lançar totalmente os 50% de 90 mil. Às vezes, eu lanço 35, né? E já é uma redução nesse resultado. E aqui eu tenho uma planilha que ele faz todo esse cálculo para mim, me sugere inclusive os valores que eu preciso lançar. Nesse caso aqui, ó, eu rateando os 45.207 normalmente sem verificar, sem aplicar nenhuma correção, tá vendo? Índice de correção monetária, não apliquei nenhum. Eu estou fazendo aqui com os 50% da remuneração. Ele já me deu 72,80% de economia. Aonde eu ia pagar 33 mil, eu vou pagar 9 mil apenas de INSS. Eu vou trocar o INSS da aferição indireta pelo INSS da mão de obra que eu estou declarando. Só que aí vem a questão que é objeto aqui da nossa aula. Eu vou conseguir fazer isso de forma retroativa? Vou, sem problema nenhum, porém, será aplicada a correção monetária, como seria aplicada normalmente, porque são meses passados. Até se eu for fazendo uma obra mensalmente, se eu começar a aferir do início da obra, todo mês declarar mão de obra e no final eu for fechar a aferição, ele vai ter correção monetária dos valores. Por isso, eu não posso simplesmente no início da obra fazer essa conta e ir distribuindo. Eu tenho que ir acompanhando o percentual que eu estou declarando mensalmente, porque ele no final não vai precisar dos 45 mil. A atualização monetária vai fazer com que esse valor reduza. Retroativamente isso vai acontecer. Porém, eu tenho custos. Tá? Esse aqui é a contribuição patronal sobre a mão de obra que eu vou pagar mês a mês. Se eu estou fazendo retroativamente e não fiz nada, estou fazendo tudo passado, então eu vou ter aqui, ó, os custos, esses três aqui, ó, são os custos pelo meu atraso. Então, multa na guia do INSS, 20%. Então aqui, ó, sobre essa guia eu vou pagar 20%, ok? Mês a mês. Então, vou colocar aqui, ó, todos os meses que eu estou fazendo atrasado. Então, vai me gerar um custo adicional de 1.808.
né? Além disso, eu tenho a MAED. Para cada mês que eu fizer a declaração da DCTF Web dessa mão de obra atrasada, eu vou ter R$ 100 de custo de multa da MAED. E esses R$ 100 tem que ser pago porque ele vai me dar um vencimento de 30 dias. Se eu não pagar, ela dobra, ok? Pronto. Então, tirando os juros de mora, ok? Que vai me dar mais um custo adicional aqui, tá? Tá faltando, eu teria que pegar a tabela, botar um por um. Não vai dar tempo de fazer isso agora. Mas vamos dizer que ele me dê mais 2.400 aí de custo, ok? Ficaria R$ 15.000 para eu regularizar minha obra retroativa, tá? Eu teria que pagar 33. Se eu estou pagando 15, eu já tenho desconto, tá? Então, por mais que eu faça de forma retroativa, continua valendo a pena fazer com o fator de ajuste. Eu só preciso entender ou ter alguém que entenda quanto eu posso reduzir com tudo isso. Então, eu tenho uma redução na remuneração que eu lanço, se eu me atentar e fizer o lançamento de forma correta, e eu tenho redução no tipo de mão de obra, ok? Em vez de lançar CLT, eu lanço um MEI, por exemplo, o custo reduz, ok? E também a minha planilha ela faz uma estimativa de distribuição de valores iguais, conforme os meses da obra. Mas isso aqui eu também posso trabalhar para reduzir os meus juros de mora, tá? Eu posso pegar os valores e lançar os menores valores no início da obra e colocar valores maiores no final. Então, os juros de mora ele vai diminuir porque são mais recentes. Tudo isso a gente trabalha para reduzir ao máximo o INSS que você tem a pagar. Tudo isso você pode ver no nosso curso. Temos um curso de INSS de obra, aferição de obra do início ao fim, que vem falando desde o que é a aferição, falando do processo da obra, tem o passo a passo do Cero, tem o E-Social com a Cefip, os lançamentos, né, que você precisa fazer. Claro, a Cefip é só para quem tem obra anterior a outubro de 2021. A partir de outubro de 2021 é E-Social e DCTF Web, mas tem os dois no vídeo porque tem muita gente com obra muito antiga. E nós temos lá a aferição do selo. Essa planilha também ela está lá disponível para os alunos. Ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Lembre-se, vale a pena usar o fator de ajuste, não perca essa oportunidade. E a multa por você não regularizar chega a 225% do valor do INSS. Nesse caso aqui de 33.272, a multa seria 74.862,83. Então, vale a pena corrigir para você não ter que pagar essa multa para a Receita. Não se esqueça, precisando de ajuda, vem para a Staff Cursos, que aqui nós temos tudo que você precisa para resolver o seu problema com a Receita. Fiquem com Deus e até a próxima.